Muito bom dia, meus renovados cumprimentos a todos aqueles que dão-me muito gosto e honra em participar desses nossos encontros semanais da série Claves Notariais e Registrais. Meu agradecimento, como não poderia deixar de fazê-lo, e o que me é também um dever de gratidão, à Noreg do Paraná, por emprestar-me esta valiosa página que tem no Facebook para a transmissão dessas nossas exposições acerca do direito notarial e registral. Como já antecipei, a presidência da Noreg, exercida pela tabeliã Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, consultou o nosso público e houve aquilo que já se esperava, a ideia de que essas reuniões se fizessem em diverso horário. Então, a partir de meados do mês de março, nós passaremos a fazer esses nossos encontros, tanto das claves notariais registrais, quanto, por igual, da série Registro sobre Registro, a partir das 19 horas. As claves serão às 19 horas das terças-feiras. Para essa semana, o que temos é, na quinta-feira, a professora Isabela Ricardo Xavier falará em uma live que será promovida pelo Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. E amanhã, à noite, a partir das 18h30, inicia-se o curso de pós-graduação do mesmo Centro Ítalo-Brasileiro. E hoje à tarde, a partir das 18h30, na página da ARPEM, do Estado de Goiás, haverá a sequência da série Caminhando pela Lei 6.015. Houve uma antecipação da aula para hoje, ela seria amanhã, mas ela se antecipou para hoje em virtude exatamente da abertura do curso de pós-graduação da Ítalo-Brasileiro amanhã. Como sou eu quem ministrará essa aula inaugural, foi necessário, para evitar a sobreposição, que nós alterássemos a aula da ARPEM Goiás, o que contou com a aquiescência muito generosa da direção dessa entidade goiana. Muito bem, hoje nós vamos começar a tratar aqui de um tema momentoso. Nos últimos 15 dias foi objeto, esse tema, de ao menos duas lives, né, do que eu participei, do Pinga Fogo, e na semana passada, na quinta-feira, também da live, protagonizada pela doutora Mônica Della Vecchia, com a presença do desembargador Cleiton Maranhão, aí do estado do Paraná, e sempre envolvendo esse tema que é empolgante da ata notarial. Antes de nós começarmos a falar do assunto, eu queria fazer uma referência brevíssima, bibliográfica, de monografias, não é, e das que eu conheço, claro, a respeito do assunto, não é toda a matéria, porque ela é tratada também em ambientes mais gerais, em obras mais gerais. Fazendo aqui a referência a 3 livros. Um é esse da jovem jurista gaúcha, Bianca Schedler. O livro se chama Ata Notarial. Um estudo brevíssimo, calcado em boas fontes doutrinárias e muito interessante. O segundo é esse livro, já um pouco mais alentado, de coautoria dos tabeliães Paulo Roberto Geiger Ferreira e Felipe Leonardo Rodrigues, Ata Notarial, Doutrina Prática e Meio de Prova da Cartier Latam. E, finalmente, como se diz last but not least, essa obra coletiva coordenada pelo Dr. Leonardo Brandelli, chamada Ata Notarial.
Um livro muito interessante. Eu teria a destacar aqui, sem prejuízo, do valor também dos demais artigos aqui publicados, hein? Mas teria a destacar que nesta obra, além do trabalho do próprio Dr. Leonardo Brandelli, que é um jurista consagrado, ele não é só um ex-tabelião de notas e um atual registrador de imóveis competente, mas é um jurista e pessoa de grande caráter também, Leonardo Brandelli, mas além disso, um trabalho daquele que é, a meu ver, uma das glórias da doutrina notarial brasileira de todos os tempos, que é o tabelião João Teodoro da Silva, lá de Belo Horizonte. Um outro muito interessante em conjunto, do Dr. José Flávio Bueno Fischer e da Carina Regina Rick Rosa, muito bem formulado o trabalho também. E queria destacar pela análise histórica, e é um autor interessantíssimo, que tem um valiosíssimo também tratado de direito funerário, o que aqui escreveu o Dr. Justino Adriano Farias da Silva. Esse livro, Ata Notarial, foi publicado pelo editor Sérgio Antônio Fabres, de Porto Alegre, com o apoio do INIB. Vale muito a pena esse livro, viu? Vou mostrar aqui. Aí está. Bom, vamos tratar do nosso tema. Eu na indicação que está aí escrita à frente do vídeo, né, no alto do vídeo, eu chamei a atenção, primeiro, para o fato de que nós vamos tratar, por mais que seja um tratamento de algum modo conciso, porque não vamos fazer aqui um tratamento em 40, 50 aulas, como talvez o tema exigisse. Ele não será de todo breve, porque eu pretendo despender aí de 6 a 8 exposições para tratar deste nosso assunto. Esse é o primeiro aspecto. A segunda questão a referir é, chamemos-la assim, fenomenológica, para o caso brasileiro. Porque é um paradoxo. Provavelmente, a ata notarial seja o instrumento mais utilizado pelos tabeliões de notas e por aqueles que exercem funções anexas do notariado, como ocorre no registro civil. No entanto, essa utilização segmentar, que é muito ampla, muito estendida, que se dá com reconhecimento de firma, que é uma ata notarial, não se estende, não se expande suficientemente para outras áreas, para outros tipos, ou talvez melhor se possa dizer assim, para outras espécies ou partes subjetivas de ata notarial. Mais recentemente, de uns 5 anos mais ou menos para cá, vem crescendo um tantinho o interesse em relação às atas notariais. Então tem aqui e ali aparecido notícia dela, eu próprio num julgamento lá no nosso Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, aventei a possibilidade, diante da alegação de uma parte, de que não havia prova possível para um ato que não fosse feito por uma entidade pública, que estava impedida de atuar no caso, chamei a atenção que seria possível valer-se de uma medida cautelar, de caráter jurisdicional, portanto, a produção antecipada de provas, uma vistoria ad perpetuam rei memoriam, ou a ata notarial. Bastaria uma ata notarial. Ainda no curso da semana, recebi a notícia que de uma registradora lá no estado do Ceará, que sofreu um acidente de trânsito e que, para registrar a situação local, ocasionadora do evento, se valeu de uma ata notarial. Então, aos poucos, a ideia da ata vai tomando corpo, o que favorecerá em muito a prática jurídica nacional. Mas esse é o ponto, para que nós cheguemos exatamente a entender o valor da ata e a multiplicidade das atas, porque, infelizmente, o que nós temos na prática brasileira até agora tem levado a uma redução da perspectiva com que se trata a ata notarial. E isso faz que, como o conceito corresponde a uma visão muito escassa
do, do que é, efetivamente, em sua divisão, a ata notarial, ela acabe não sendo utilizada com a frequência devida. Então, nós não invadimos as universidades com a ideia da ata, as faculdades de direito, para mostrar o que é a ata inteiramente, e com isso vemos limitada a sua utilização, quando ela seria de uma utilidade muito, muito importante para a prática jurídica nacional. Então, a minha ideia, ao versar aqui mais longamente esse tema, é tentar não só precisar o conceito da ata, especialmente o seu conceito diferencial em relação à escritura pública, mas igualmente tentar, com a divisão que é feita por vários autores, diga-se de passagem, tentar mostrar o quanto ela pode ser útil na praxis jurídica nacional. Bom, não é demais dizer, a partida, que nós estamos fazendo aqui ciência média, não é? De modo que, embora haja uma referência à legislação nacional, não está bem que nós nos fixemos exclusivamente com uma visão dogmática. Ou seja, a ata notarial surgiu há séculos, ou seja, ela foi abarcada pelo direito positivo brasileiro e que abarcou de maneira muito genérica, de modo que nós podemos e devemos fazer um tratamento da ata, não só para expandir o significado normativo da ata notarial, tal como ele está indicado muito concisamente na legislação brasileira, ou seja, aproveitando daquilo que é a doutrina e o que é a história da ata notarial, mas, igualmente, naquilo que aqui e ali possam julgar-se incompatíveis, a história e a natureza da ata notarial em seu gênero, volto a dizer, de existência milenar, se não mais, né? E a legislação posta, fazer disso uma peroração de legiferendo, ou seja, para que se altere a legislação, se assim se entender que haja incompatibilidade. Porque é claro que o legislador, tanto quanto nós todos que podemos dizer isto, que nos vitimamos pela falta de um curso especializado de direito notarial nas nossas faculdades, o legislador também é fruto dessa realidade. Não tem a visão da ata notarial como seria razoável exigir tivéssemos nós um curso de direito notarial efetivo e registral também nas nossas faculdades de direito. Muito bem. Comecemos pela circunstância de que a expressão instrumento público, que é um termo logicamente complexo, né, composto de duas palavras, dois vocábulos, significa, por antonomasia, ou seja, quando nós falamos instrumento público, de um modo geral, o que nos vem à cabeça é a escritura pública. Esse é o primeiro aspecto. Escritura pública ou escritura notarial. Necessitamos de um instrumento público. Isso significa necessitamos de uma escritura pública, de uma escritura notarial. Mas, em rigor, por instrumento público, nós devemos entender todos os documentos cuja origem seja pública. E, portanto, vamos estender essa expressão instrumento público aos documentos judiciais. Então, uma carta de sentença é instrumento público, uma carta de adjudicação é instrumento público, um formal de partilha, um mandado, um alvará, etc. é instrumento público. Uma certidão do escrivão do judicial é um instrumento público. Bem como documentos administrativos, licenças, autorizações, as chamadas cartas de habite, etc. Autos, etc. Senhores, eu vou fazer um parênteses aqui para pedir desculpas, porque os senhores vão ouvir algum ruído externo aqui, que se deve ao fato de que eu estou construindo bem ao lado aqui desse meu escritorinho um estúdio de gravação. Deve ficar pronto aí dentro de uns 15 dias, então daqui a 15 dias eu me comprometo a que a coisa seja mais silenciosa. Mas não há meio de convencer que o trabalho braçal seja sustado durante uma live. Bom, então, a expressão instrumento público não é só, embora signifique normalmente para nós,
por antonomasia, como valor principal, a escritura pública, a escritura notarial, essa expressão instrumento público abrange os documentos, por exemplo, de origem judicial, ou seja, de origem pública. Os documentos de origem administrativa, licenças, autorizações, alvarás, carta de habites, etc. Documentos registrados, uma certidão do registro, autos do registro, por exemplo, os autos de um processo de incorporação, de um processo de loteamento, etc. E estende também a outros atos notariais que sejam diversos da escritura pública. Por quê? Porque se bem nós chamemos a escritura pública como um equivalente a instrumento público, dando assim, um certo sentido geral remoto, e nós possamos, de algum modo, chamar também todos os atos praticados nas notas como elementos de escrituração pública, escritura pública, portanto, documento de origem pública, nós temos elementos específicos dos instrumentos públicos notariais, ou seja, da documentação expedida pelo registro público e as atividades correspondentes aos notários, que são a elaboração, por exemplo, expedição de certidões e outros meios de elaboração de traslado, de pública forma. As escrituras públicas propriamente ditas e, aqui vamos deixar de lado alguma eventual sobreposição em relação à pública forma e ao traslado, as atas notariais. E, além disso, se nós formos examinar a lei brasileira, mal ou bem, se nós quisermos entender que a lei brasileira fez uma divisão adequada, tomamos-la por hipótese assim, nós vamos ver que o artigo 7º enumera com atos exclusivos dos tabeliões de notas, além das escrituras e das ações notariais, também as procurações públicas e os testamentos públicos ou cerrados. Isso nos leva à ideia de que há uma multiplicidade de espécies ou partes subjetivas nas atividades e na documentação correspondente dos atos dos tabeliões de notas. Bom, no primeiro momento, portanto, nós temos que considerar que a ata notarial é uma das espécies do instrumento público notarial. Ou seja, uma subespécie do instrumento público em geral e uma das espécies do instrumento público notarial. E já vimos que tanto esse do gênero remoto quanto do gênero próximo, muitas vezes é chamado por antonomasia, por seu valor principal, de escritura pública, embora não se deva com propriedade fazer essa designação, apenas é por antonomasia. Como nós dizemos que o registro de imóveis é por antonomasia o registro público, quando dizemos que o tabelião de notas é por antonomasia o notário, quando na verdade nós sabemos que o protesto também tem características de tabelionato. Eu aqui chamo a atenção para a doutrina que eu já mencionei, que é cônsona com essa minha posição, deste grande doutrinador brasileiro, que é João Teodoro da Silva, no livro que eu mencionei, Ata Notarial, coordenado pelo Dr. Leonardo Brandelli. Bom, poderia parecer num primeiro momento discriminável no seu gênero mais remoto a figura da ata notarial por meio de uma remissão à sua causa, sua causa extrínseca, ou seja, a causa eficiente do agente que produz o ato. O próprio nome, ao falar ata notarial, pareceria designar uma competência, uma atribuição exclusiva do notário. Acontece que é o caso da legislação brasileira, e nada impede que a ata notarial seja atribuível a uma outra causa eficiente. Que nós poderíamos considerar, ora, como um notário especializado, a expressão é do próprio João Teodoro, que assim se refere ao tabelião de protesto. O que acontece é que a ata de lavratura de protesto é uma ata notarial. Mas vai ser além no caso brasileiro, porque a Lei 6.015, de 1973, que é a nossa Lei de Registros Públicos, admite ao registrador de títulos e documentos
assina-lhe a competência para efetuar a ata de protocolização de documentos particulares. E ainda lhe atribui a possibilidade de praticar outras atas notariais, como sejam as notificações, avisos e denúncias. Portanto, nós não podemos, em rigor, dizer que a ata notarial seja um atributo da atuação do tabelião de notas. Não o é, no caso do direito brasileiro, em vários ordenamentos jurídicos, tampouco é assim. O que nós podemos dizer, isso está no texto que será publicado amanhã no site da Noreg, é que isto considera essa referência à ata notarial, essa referência da ata ao notário, é correspondente àquilo que é o mais comum das coisas, que normalmente acontece. Por isso se usa essa expressão latina muito, muito significativa. Quod plerumque accidit, ou seja, o que normalmente, o mais das vezes, ocorre. Mas não abrange a totalidade das hipóteses legais. Bom, nós temos que, esse é o ponto importante, para iniciarmos a análise definitória ou conceitual da ata notarial, de distingui-la, distinguir essa ata em relação à escritura pública. Por mais que a linguagem jurídica adote o termo escritura pública em sentido geral, por ser o mais relevante dos instrumentos públicos. É mais relevante do que uma carta de sentença, do que uma carta de adjudicação, do que o formal de partilha, do que um alvará administrativo. Você tem tal relevo na prática jurídica que ela se toma como o valor principal, o valor capital. Por isso se diz que é por antonomasia o instrumento público. Mas lembramos então que é por isso, esse é um primeiro motivo pelo qual Rafael Nunes Lagos, numa de suas obras, aliás, magnífica, Etios e Direitos no Documento Público, diz que a ata e a escritura, no fundo essencial, são o mesmo instrumento público. De fato, não há maior diferença. Não há maior diferença. Do ponto de vista documentário, é praticamente nenhuma a diferença. Quando protocolar, entendemos isso, quando a ata notarial for protocolar, não há praticamente diferença do ponto de vista documentário, exterior. O que já adiantamos que a ata pode ser não protocolar, como se passa por reconhecimento de firma, que é não protocolar. Bom, a ata em todo o seu gênero, eu aqui menciono a doutrina de Carlos Emérito Gonçalves, que tem um livro interessante, chamado Teoria General do Instrumento Público, de Buenos Aires. É a relação fidedigna de fatos que o escrivão presencia. Interessante essa observação. Ele dá uma definição concisa, ela, exatamente por sua brevidade, apresenta aspectos muito positivos. Uma das grandes, dos atributos da boa definição é que a definição seja breve, mas em contrapartida, parece não esclarecer o suficiente, como veremos ao largo dessas nossas exposições. Relação fidedigna de fatos que o escrivão presencia. Note-se, esse fidedigna que é o tema central. Como ele diz assim, vou ler no original, la relación fehaciente, ou seja, fidedigna, de hechos que presencia el escrivano. Muito bom. Mas veja que, embora essa palavra fidedigna seja relevante, embora a ideia da presença do escrivão, da presencialidade dele seja também relevante, o núcleo dessa expressão está no tema da relação. Nós poderíamos traduzir aqui como relatório ou narração. Por que motivo? Porque numa escritura pública também há a fidedignidade do escrivão. Porque numa escritura pública também há a imediatidade do escrivão, que presencia fatos também. São fatos que ele presencia. O tema está agora centrado na ideia de relação, como é na expressão original de Carlos Emérito Gonçalves, ou que nós aqui poderíamos traduzir por narração. Porque, aqui vamos à doutrina de Miguel Fernández Casado, grande notarialista espanhol, as atas notariais não podem conter outra coisa que a narração exata dos fatos presenciados pelo notário e capazes de exercer influência nos direitos. Leio no original aqui. Las actas notariales no pueden contener otra cosa
que la narración exacta de los hechos presenciados por el notario y capaces de ejercer influencia en los derechos. Isso está no Tratado de Notaria, do tomo 1º. Dessa maneira, a ata notarial é como que um retrato realista do quanto capta o notário por seus sentidos externos, a bem dizer, quando se fala nos sentidos externos, é pela vista ou pela audição, vista ou audição, desde que, quando se trata de audição, com o concurso da potência visual. Ou seja, nunca poderá ser simplesmente a audição. Ou seja, a audição em conjunto com a vista, que a vai subsidiar, ou meramente pela visão. Capta, portanto, pelos sentidos externos e percepciona por seus sentidos internos. Eu já tenho mais de uma vez observado que nós necessitamos meditar bastante sobre o papel dos sentidos internos na percepção dos fatos presenciados pelo notário. Isso é importantíssimo para a caracterização da fé pública. Penso que nós ingressamos numa via demasiadamente estreita ao reportarmos exclusivamente aos sentidos externos no que diz respeito à produção da fé pública. A morfologia da fé pública exige a participação dos sentidos internos. Eu já terei dito em outra ocasião, não fora a presença de um sentido interno, só para mencionar qual do sentido da memória, não seria possível praticar ato algum pelo notário. Porque ele não guardaria nenhum fato que estivesse em sua presença. De modo que, porque o presente já passou, né? Aquilo que nós chamamos de presente termina num átomo, já é passado. De modo que temos que ir avançando nesta consideração da memória como elemento relevantíssimo para que o notário percepcione fatos e possa, com isso, assentar a fé pública e os demais atos que pratica que não estão sujeitos à fé pública. Não só a memória, não sei, outros sentidos internos também. Será mais difícil verificar o tema do sentido interno da imaginação, mas em relação ao senso comum e à cogitativa, que são os outros dois sentidos internos, é fácil mostrar a importância desses sentidos para a atividade notarial. Tem fim. Voltando à doutrina de Emérito Gonçalves, é uma relação. Relação no sentido de relatório. Uma narração. Diz ele, uma constância, não um contrato. Uma constância, não um contrato. Um documento cifrado a fatos, embora não seja seu privilégio a tratativa de fatos. Esse é o primeiro ponto. Nunes Lagos disse muito bem, nenhum documento notarial se refere unicamente a direitos. De modo que dizer que a ata notarial se cifra a fatos não é um elemento rigorosamente distintivo da escritura pública. Eu me lembro aqui, já que eu mencionei a doutrina da doutora Karen Regina Henrique Rosa, que nós tivemos uma conversa sempre muito ilustrativa, muito interessante, essa é uma autora pensadora muito, muito valiosa. Tivemos um dia um desses bate-papos jurídicos sobre o uso capião, salvo engano foi em Florianópolis, mas não tenho certeza disso. E lembro-me que ela se referiu queixosa quanto ao disposto na lei, no Código de Processo Civil, no artigo 1071 do Código de Processo Civil, que alterou o artigo, incluiu um artigo, né, o artigo 216A, da Lei 6.015, para tratar do processo extrajudicial de uso capião. E por que ela estava se queixando? Porque ela acha, na opinião dela, que todas as declarações, qualquer que seja a declaração, não pode ser objeto de ato notarial. Que a declaração deve ser objeto sempre de escritura pública. E por isso ela acha que a indicação de uma ata notarial no artigo 216A da Lei de Serviços Públicos é um equívoco do legislador, porque deveria ser por meio de escritura de declaração. Não sei se ela ainda pensa assim, não sei tampouco se na ocasião ela expediu esta opinião transitoriamente, prisão provisória, que
Quero aqui resguardar isso e novamente tributar na minha homenagem a esta jurista. Mas eu observei o seguinte, acomodando o exemplo que eu vou dar às situações atuais, imaginemos que eu, sendo corintiano como sou, peço o concurso de um tabelião para que testemunhe qualificadamente, ou seja, faça uma ata notarial de uma declaração minha. E me dirijo à frente da torcida universitária, torcida uniformizada do Palmeiras, que é uma TUP, e lá grito em voz alta com uma coragem inusual e nada edificante: o Palmeiras não tem mundial. Poxa, é uma declaração. E essa declaração não vai ser objeto de uma escritura pública de declaração, de uma ata notarial. Pedi para que verificassem um fato, o fato da minha declaração. Portanto, nem toda declaração é objeto de escritura pública, ou deve ser objeto de escritura pública. E vai-se um pouco além. A doutrina estrangeira já tinha mencionado, nós vamos ver isso em explanações futuras, e isso ficará melhor referido, mas vocês podem antecipar que até mesmo contratos podem ser objeto de atas notariais. E, por exemplo, vamos ver que eu queira, prosseguindo nesses exemplos futebolísticos, que eu queira comprar, por exemplo, uma camisa de futebol, uma camisa camisa de goleiro com o nome do Rogério Ceni às costas para festejar o título que ele pode obter no Morumbi, agora na quinta-feira. Eu peço que um tabelião me acompanhe e faça uma ata notarial de um contrato de compra e venda que estou fazendo na loja. É um contrato, embora que não tenha documentação, só haverá uma nota fiscal e pronto. E ele pode verificar o contrato. E isso já nos dá a pista efetiva da distinção entre das partes objetivas ou espécies ou tipos de instrumento público notarial. De um lado a escritura pública, de outro a ata notarial. Porque a escritura sempre investirá em uma certa manifestação de vontade negocial. É perfeitamente possível que uma declaração unilateral seja objeto de escritura pública. Eu quero renunciar a um determinado direito, faço por meio de uma escritura pública. Mas não é só o tema da intenção negocial. Parece que o traço, assim, essa é a primeira impressão, o traço geral, o mais efetivo para levar a distinção entre ata notarial e escritura pública, está na modalidade interventiva do notário. Ou seja, quando o notário efetivamente é um partícipe do negócio que está sendo celebrado, porque dá-lhe forma, porque interfere prudencialmente, dando-lhe a direção, etc. Bom, nós vamos prosseguir nesse assunto, volto a dizer, ao longo aí de pelo menos mais 5 ou 6 exposições sobre esse tema, que volto a dizer, além de ser magnífico do ponto de vista acadêmico, porque exatamente por não ser sido muito bem tratado no direito brasileiro, não ter sido suficientemente debatido nas academias, no curso de Direito, leva a posições díspares. A polêmica, no campo do direito não há área sem polêmica, preciso que se diga. Eu não conheço nenhum caso de que se possa dizer que a doutrina seja absolutamente pacífica. Eu até me lembro, já contei esse episódio aqui em outras vezes, quando eu era juiz substituto, trabalhei com um grande colega, já falecido, Rubens Filgueiras, que era juiz titular de uma vara civil no Fórum Distrital de Itaquera. E lá eu fui como juiz substituto. E um belo dia eu decidi alguma coisa que estava realmente equivocada, mas por motivos prudenciais a alteração poderia levar a resultados muito piores do que a solução correta. Eu estava em dúvida se valia a pena alterar ali ou deixar que o tribunal revisse o meu erro, porque essas mudanças frequentes no âmbito da vida, do dia a dia,
levam muitas vezes a resultados piores do que a manutenção temporária de algum equívoco. Às vezes, é preciso, às vezes, tolerar o mal. E eu lamentei que me tivesse equivocado juridicamente, e aí me disse o meu colega Rubens Filgueira, mais experiente, disse, olha ali para cima, moço. Aí eu vi uma coleção de livros, dezenas de livros ali, do Edson Prata, Jurisprudência dos Estados. Ele falou, sabe por que eu tenho isso aqui? Eu falei, não sei, doutor Rubens. Você faz o seguinte, quando eu vejo que errei, mas quero sustentar por algum motivo o equívoco, às vezes exatamente para evitar, tolerar o erro por algum tempo, para evitar mal maior, sempre eu vou em busca de algum julgado do Brasil extenso, seja do nosso Estado, seja de outro Estado. Porque haverá sempre algum julgado que diz que eu tenho razão. Como dizia o Carlos Maximiliano, dominar a jurisprudência pretoriana é ter um bom arquivo. Ou como nós temos, uma boa possibilidade de pesquisa na internet hoje. Sempre haverá alguém que vai dizer que nós temos razão em alguma coisa. Então, de modo que é um momento importante para que nós tenhamos aqui a ocasião de debater o tema da ata notarial, enfrentar os seus pontos desafiadores, porque nós podemos, com isso, impulsionar a prática da ata notarial. Não se trata só, é preciso que se diga, de uma possibilidade que não se pode descartar, claro, e que é bem-vinda nesse momento, de atrair para as notas uma receita que é importante para o desenvolvimento do notariado, que afinal de contas se vive profissionalmente disso e deve utilizar e estar sempre investindo em recursos informáticos, em outras medidas, etc., ambientais, de acessibilidade, etc. Esse é o preço das várias equações dos contratos administrativos que se formam para o notariado e para os registros. Mas não só por isso. É que fará muito bem para a praxis jurídica nacional. Ou seja, levar à magistratura da concórdia, à magistratura da paz jurídica, o maior possível número de fatos que deixem de provocar litígio à frente. Resolver, por meio da ata notarial, coisas que de outro modo levariam a situações litigiosas, conflitantes, manifestas. Eu me lembro aqui, a minha filha mais velha, que é uma das duas advogadas que eu tenho dentre as três filhas, um dos seus primeiros casos, logo que estabeleceu o escritório de advocacia, foi chamada a atuar num episódio de um acidente de trânsito. E a única testemunha era uma pessoa que se temia que pudesse, pelo menos aventava-se essa hipótese de que pudesse mudar o seu testemunho. Porque dizia-me ela que o envolvido no tal acidente de trânsito era uma pessoa de muitos recursos econômicos e a cliente dela não era. E ela temia que diante desse caso, o resultado fosse ruim. E ela resolveu, depois de algumas conversas e tudo, elaborar uma ata notarial. Levou essa testemunha a um cartório e pediu que ele declarasse lá o que achava. Alguns acharam que isso era uma escritura pública de declaração, lá se fez como ata notarial. Isso está conforme ao que hoje se consagra na Lei de Registros Públicos, no artigo 216A, e parece-me realmente que era caso de ata e não de escritura pública, embora essa matéria, volto a dizer, seja debatível, nesse particular. E com isso, de posse dessa ata, ela teve contato com o advogado da parte contrária e disse, olha, nós já temos uma ata com testemunho da... Claro que isso não impediria que a testemunha fosse a juíza e dissesse coisas diversas, mas claro que limitava em muito esta possibilidade. E logo se fez um acordo com base nisso. Vejam que a ata tem esse papel profilático, preventivo, não é? de atuações litigiosas. Portanto, penso que a discussão acadêmica desse tema deve realmente avançar
volto a dizer, não só para o bem econômico e de reconhecimento da função notarial, mas igualmente para a melhor prática jurídica no Brasil. Quero agradecer ao Dr. René Pamela, muito bom dia. Dr. Eduardo Amadei, doutora Margarete Maia, sempre presente, estimada amiga. Dr. Fernando Abreu Costa Júnior, grande assessor jurídico da Noreg, e que comanda muitíssimo bem a nossa série Pinga Fogo. E deve-se ao Dr. Fernando também a ideia que me parece muito, muito útil e interessantíssima de fazer várias lives às sextas-feiras, pela manhã, era assim que se faziam, a respeito de temas de direito notarial registral aqui pela Noreg. A Noreg se transformou a Noreg do Paraná se transformou nesses 2 anos, graças a essa ideia e a execução dessa ideia dada pelo Dr. Fernando Abreu Costa Júnior, em um centro de referência doutrinária para as notas e os registros públicos no Brasil. E isso não é muito fácil, porque como o Brasil é muito extenso e tem um conjunto de entidades que se dedicam a estudar, aliás, crescentemente a matéria de direito notarial registral, chamar a atenção para um polo supõe realmente um trabalho importante, persistente e de profundidade. Eu parabenizo publicamente o Dr. Fernando Costa Júnior por essa ideia e pela realização desse trabalho. Dr. Valdecir Castiglione, estimado amigo, saudade das nossas reuniões presenciais, não é? Vamos ver se voltamos isso um dia. Dr. Fernando Rodrigues Batista, muito bom dia, obrigado. Dr. Luiz Moreira, bom dia. Maria Augusta, também saudade das nossas reuniões presenciais. Doutora Larissa Dorta Damasio, muito bom dia. Dr. Fábio Hildebran, bom dia. Dr. Jorge Lima de Oliveira, muito bom dia. Dr. Mário Martinelli, muito bom dia. Dr. Mário sempre presente aqui nas nossas reuniões. Isso me deixa muito satisfeito, Dr. Mário. Quero novamente lembrar que hoje às 18h30 haverá a continuidade da série Caminhando pela Lei 6.015, continuando examinando aqueles artigos 16 a 21 relativos à publicidade formal nos registros públicos. Será pelo Instagram da Arpen Goiás a partir das 18h30. Amanhã é a primeira aula do curso de pós-graduação em Direito Notarial Registral, que conta, aliás, com a presença da presidente da Noreg do Paraná e de uma de suas diretoras e presidente da Aripar, a doutora Mariana, no corpo docente. Amanhã a aula inaugural, portanto, deste curso. Na quinta-feira, haverá uma live com a participação da professora Isabela de Carlos Xavier, também pelo Centro Ítalo Brasileiro. Amanhã temos a continuidade da nossa série Registros sobre Registros, às 10h30, aqui também nesta página prestigiosa da Noreg Paraná, a cuja presidência e diretoria eu apresento os meus melhores agradecimentos. E até amanhã a todos, se Deus quiser.